Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta mais um dia para compartilhar a palavra de Deus. Eu gostaria de estar orando nesse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Esteja falando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gostaria de convidá-lo para estar abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 33, no versículo 15 ao 17. Livro do profeta Isaías, capítulo 33, do 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Amém? Bom, eu queria, nesse momento, meditar com você, nesses versículos que nós lemos, que apresenta aqui algumas características que nós precisamos ter como cristãos. E aí a pergunta que eu faço é: nós andamos em justiça? Você anda em justiça? Como que tem sido a nossa caminhada como cristão? Como que tem sido a minha vida e a sua vida como um homem, uma mulher que segue a Cristo? Será que nós realmente podemos dizer que andamos em justiça? Que a gente cobra tanta justiça das nossas autoridades, mas e nós? Será que também andamos em justiça? Nós falamos o que é reto, que Isaías aqui diz, né, e fala o que é reto, anda em justiça e fala o que é reto. Ou seja, nós podemos bater no peito e dizer que nós somos pessoas realmente que falamos a verdade, que falamos daquilo que nós realmente recebemos do Senhor. E ele continua dizendo: despreza o ganho de opressão. Eu estou colocando isso para que a gente venha fazer uma reflexão em cima da nossa vida como cristão. Em cima da minha vida, em cima da minha conduta como cristão. Se eu ando em justiça, se eu falo o que é reto, ou seja, se eu falo a verdade, se eu não vivo de mentira, se eu não minto para ser beneficiado em algumas situações ou de alguns meios para receber alguma coisa, de repente eu uso de alguns meios ilícitos, falando algumas coisas que não são verdades para ser favorecido. Nós temos um defeito muito grande de criticarmos os nossos políticos. Cobramos justiça dos nossos políticos. Cobramos verdade dos nossos políticos. Cobramos para que eles não venham a usar de ganho em cima da população menos favorecida, ou seja, de que eles não venham a usar da opressão para tirar favorecimentos para si próprios. Mas e nós como cristãos? Será que nós temos uma conduta realmente de pessoas que andam em justiça, que falam a verdade, que desprezam o ganho vindo de forma opressora? E aí, continuando, diz o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. Olha que outra coisa interessante, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. Será que nós somos assim, agimos assim, também não aceitamos suborno em nada? E eu quero dizer que o suborno, a gente pensa sempre, quando fala de subornar, é subornar uma autoridade, seja fiscal, seja política, seja militar. E a gente sempre usa, mas nós também, quantas vezes somos subornados a dar os nossos jeitinhos, a nos corrompermos,
para sermos favorecidos ou favorecer o trem. Somos subornados muitas vezes no nosso dia a dia, subornados a negarmos a palavra, a fazermos vista grossa ao pecado, subornados para não pregar contra o pecado. Às vezes somos subornados pela mídia, pela moda, pelas estratégias vindas também de fora do mundo, para que nós venhamos também a compartilhar as ideias mundanas e assim agradarmos aqueles que estão nos seguindo. Como que nós temos sido como cristãos? E aí diz que também recusa aceitar suborno e o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. E aí no 16 diz, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. E aí a gente vê aqui fala de não ouvir homicídios, fechar os olhos para o mal, e a gente contextualizando para hoje, nós precisamos realmente ter uma conduta irrepreensível em um mundo tão mau. Precisamos ter uma conduta realmente irrepreensível diante de um mundo que o pecado, onde o inimigo jaz. Ou seja, nós precisamos realmente andar em justiça, precisamos falar realmente a verdade, desprezar o ganho da opressão, não aceitar subornos, fechar os olhos para o mal, não ficar dando ouvido para o homicídio. Ou seja, nós precisamos nos encher daquilo que vai transbordar em nosso coração para o bem do outro. Eu, nesse tempo, tenho procurado não ficar ouvindo mais sobre os noticiários que nós estamos recebendo, principalmente nesse período agora de quarentena. Tenho procurado não ouvir, não que eu estou fechando os olhos para o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, mas eu tenho buscado abrir os meus olhos para o que Deus quer me ensinar nesse momento. Eu tenho procurado abrir meus olhos espirituais para o que a palavra está me ensinando e me dizendo nesse momento difícil. Tenho procurado fechar, sim, os meus ouvidos também, tentando não ouvir falar dessas coisas para ouvir mais Deus falar comigo. Eu tenho procurado dar ouvido mais à voz de Deus nesse momento, ouvir o que Deus fala através das orações, através das palavras, através da palavra estudada, através dos louvores, através dos cultos online que nós temos participado. Eu tenho então buscado abrir meus olhos para aquilo que é essencial para a minha vida nesse momento, que é me encher do Espírito Santo de Deus, é me encher das coisas de Deus e assim ter o que oferecer para aqueles que também estão aí fora, sofrendo com a opressão, sofrendo com a injustiça, sofrendo com as mentiras, sofrendo muitas vezes com os pedidos de suborno que muitas vezes vêm dos nossos próprios arraiais. Não sei se... E aí nós ficamos numa situação onde nós entendemos que precisamos abrir mais os olhos para o que é espiritual, ver mais o que a palavra, abrir os olhos para a palavra, ouvir o que Deus quer falar nesse momento. E eu tenho procurado fazer assim. E é interessante que ele diz que os teus olhos, no 16, diz que este habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Olha a garantia que nós temos da parte de Deus quando nós somos quando somos cristãos com característica realmente de cristãos. Cristãos que realmente vivem em justiça. Cristãos que falam a verdade. Cristãos que vivem uma vida realmente reta, íntegra, diante de Deus, que não vive do ganho, da opressão, que não aceitam suborno, que os seus olhos estão voltados para o Senhor, que os seus ouvidos estão atentos à voz de Deus. Esses, diz a palavra, que habitará nas alturas, este habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão o seu refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Ou seja, Deus nunca nos deixará faltar nada. Somos prova viva do milagre de Deus todos os dias em nossas vidas. Aquele que
têm essas características de cristão, aqueles que prezam realmente pela justiça, que prezam pela verdade, que prezam realmente por uma vida íntegra, que valorizam a palavra, ouvir o que Deus está dizendo, esses não terão falta do pão, não terão falta da água. Esses serão sustentados em todo o tempo pelo Senhor, porque o provedor das nossas vidas é Deus. É Ele que vai prover, é Ele que proverá. Nós não precisamos ficar nos corrompendo com esse mundo onde jaz o maligno, dando jeitinho para ganharmos o nosso sustento, porque Deus é que nos sustenta, é Deus que nos promete isso. Se andarmos em fidelidade, se andarmos em retidão, se formos realmente fiéis à palavra de Deus, aos mandamentos, aos ensinos do nosso Deus, não nos faltará nada. E aí no 17 diz, os teus olhos verão o rei na sua figura, na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. E eu digo que nós veremos o nosso Senhor. Nós temos uma vida eterna prometida com o nosso Deus. Nós temos uma garantia de viver eternamente com o nosso Senhor. Vamos nos preocupar com o que é eterno. Vamos nos preocupar em anunciar essa palavra e a garantia que não está nesse mundo. A nossa garantia está com o Senhor, naquele grande dia onde nós encontraremos com o nosso Senhor. E aí a gente tem que louvar a Deus e tem que falar, ora, Maranata, vem Senhor Jesus. E é um momento da gente realmente glorificar a Deus, de ver que a palavra está se cumprindo, as escrituras estão se cumprindo nesse tempo. Então, venha mudar as suas atitudes. Eu preciso mudar as minhas atitudes, ser um cristão mais comprometido com a justiça, com a verdade, com o ganho limpo, honesto, em ver o que Deus está fazendo e olhar e abrir meus olhos espirituais e ficar com meus ouvidos atentos à voz de Deus, o que Ele quer falar comigo. E assim eu tenho a certeza que vou estar com o meu Senhor um dia. E aí no 22, para a gente encerrar, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Amém? Esse versículo aí, o Senhor é o nosso juiz, nosso legislador, rei, é o nosso rei, Ele nos salvará. Que queria ter mais tempo para continuar a falar nesse versículo, mas eu deixo essa palavra para você, meu amado, meu amigo. Confie que Jesus é o seu juiz, é o seu legislador e Ele te salvará. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, tome essa decisão, entregue sua vida a Jesus Cristo. Confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.